um dos grandes problemas que a gente carrega hoje na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, é sobre comunicação. Fala, meus dilatados, tudo bem? Estamos aqui nesse videozinho. Hoje eu quero compartilhar com você. Nós temos alguns problemas que são referidos à conjugação do eu e colocamos como nós. Pegamos alguns problemas referindo à conjugação sobre eles e colocamos como eu. Ah, mas ficou muito abrangente. Não, é simples. Você pega um problema que é seu, uma coisa que você não concorda, algo que você não goste, e você coloca, estão dizendo por aí, provavelmente você conhece alguém desse tipo, nós falamos coisas diferentes do que sentimos, esperando que a pessoa interprete aquilo que a gente está pensando. E a comunicação foi o problema desde o início da humanidade. Foi por uma comunicação fraca entre Eva e Adão, que Eva foi e comeu o fruto e passou para Adão lá. E foi uma comunicação fraca de Adão com Deus, porque Deus ele foi objetivo, Deus foi claro. Talvez Adão não perguntou ou não falou como ele se sentia. Adão poderia muito bem perguntar para Deus, mas por que não do fruto? Então, existem alguns erros de comunicação que têm nos assolado. Um grande erro de comunicação é falar assim, não, mas todos nós somos filhos de Deus. Não, não é muito bem isso não. Porque a Bíblia fala ali em João 1,12, mas todos o quanto o receberam quem? Quem recebeu Jesus. Quando a gente recebeu Jesus, quando a gente recebe Jesus no nosso coração, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Antes de receber Jesus, você não era um filho de Deus. Aí a gente vai crescendo e a gente começa a achar alguns erros por conta da comunicação falha nossa. A gente começa a colocar na conta do outro um problema que é nosso. Olha só o que acontece no estilo de vida de Jesus. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme o seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga. Então, era um costume de Jesus ir à igreja. Ele buscava onde ele estava e ia numa igreja congregar, porque era o costume de Jesus. E não só o costume de Jesus de ir à igreja, ele tinha outro costume engraçado, que para muitos nós não é um costume. E posicionou em pé e fazia a leitura. Então, muitos de nós não temos nem o costume de ir à igreja, muito menos o costume de ir à Bíblia. Ah, mas eu não entendo. Começa lendo uma versão mais fácil. Por isso que Mateus 18 fala assim, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Igreja a gente tem que estar junto. Igreja são pessoas. Igreja não é o prédio. Igreja é a comunidade. E Jesus ele aborda isso de uma forma legal. Em Mateus 6 ele fala, cara, você quer orar? Você quer? Então faz o seguinte, não precisa de ficar gritando na rua. Entra no seu quarto, no seu íntimo. E ali fecha a porta do seu quarto. E quando for orar, você ora. Pai nosso que estás no céu. E começa a ensinar a oração do Pai Nosso. Mas olha que interessante. Existe uma diferença de Mateus 6 e Mateus 18. Mateus 6, a pessoa entrar no secreto e a pessoa se comunicar com Deus. Mateus 18, ele ensina a pessoa a ir numa comunidade, a estar 2 ou 3 e como ele vai se comunicar conosco. Jesus não se refere, eu vou estar no quarto em secreto com você. Mas ele fala, eu vou estar no seu meio quando você tiver 2 ou 3 reunidos. É lógico que ele vai estar no quarto, porque ele é onipresente. Mas existem certas manifestações que só vão acontecer se você estiver, não é no culto online, é se você estiver reunido, presente com 2 ou 3 pessoas. O que o diabo tem tentado fazer hoje? Ele não quer que você saia da igreja. Não, mas o esforço dele sempre vai ser que você se comunique errado. Que o pecado de Adão e Eva não impediram Deus de vir no final do dia para estar com ele. O pecado afastou o coração deles. Adão e Eva, eles se esconderam com o corpo, porque eles estavam nus. Só que hoje em dia, por uma comunicação errada, a gente não tem escondido o corpo. A gente esconde a alma e o espírito. O nosso corpo muitas vezes está na congregação. Isso. O nosso corpo está presente, mas a nossa alma e o nosso espírito estão escondidos por conta de erro de comunicação. A gente não está resolvendo os nossos problemas, meus amigos. Dá para a gente falar a verdade clara sem machucar as pessoas. E finalizando com uma frase de João Calvino, que é um cara que eu respeito muito. A paz não se compra
com o sacrifício da verdade.